Rio, de onde eu vim, e pelo resto do Brasil também. Flamengo e Palmeiras, dois dos grandes finalistas do nosso continente, vão se enfrentar na final da Libertadores. E vão subir neste palco agora, na figura de seus presidentes, Luiz Eduardo Batista, do BAP, e Leila Pereira, do Palmeiras. Do BAP, do Flamengo, e Leila Pereira, do Palmeiras. Eles vão subir aqui um de cada vez, para conversar com o nosso moderador, que eu já convido ao palco agora, o jornalista Martim Fernandes. Palmas para ele. Você já está aí, estou te esperando vir dali de baixo. Bem-vindo, Martim. E o primeiro a conversar com o Martim vai ser o BAP, presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Pode vir para cá, BAP, por favor. Bem-vindo. Bom dia. Martim, todos ansiosos por essa conversa, a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado ao CBF Academy pelo convite, a Leila, BAP pela oportunidade de falar com vocês aqui. Muita gente não gosta do termo histórico, né, para definir qualquer jogo de futebol, mas esse jogo já está fadado a ser histórico, já é histórico antes de começar. Vai definir o primeiro brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. Tem gente que diz que vai ser o maior jogo entre dois clubes brasileiros na história. Não concordo nem discordo, cada um que faça seu juízo de valor, que são dois clubes que até pouco tempo atrás na história, cada um deles tinha um título de Libertadores. Hoje os dois têm 3. Né, numa janela muito pouco de tempo, um domínio muito grande de Palmeiras e Flamengo no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, e a gente sabe que não se chega a essas instâncias por convite nem por acaso. Né? Então tem muito trabalho aí para a gente discutir aqui. Um jogo imprevisível, né? Acho que pelos jogadores que os dois times têm, pela sofisticação tática dos dois técnicos, de tudo que fizeram, e acho que a única certeza que a gente tem é que não será a última vez que a gente vai ver Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. Tenho certeza que a gente vai ver esses dois clubes de novo. Então, queria começar aqui com uma pergunta, presidente. A sua gestão, o que o Flamengo fez em 2025 para chegar nessa semana, nessa situação em que o Flamengo se encontra? O que o senhor diria que foi decisivo, marcante em 2025 para a gente chegar nessa semana do ano com o Flamengo finalista da Copa Libertadores mais uma vez? Bom dia, Martim. Uma satisfação estar com você aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a CBF, na pessoa do presidente Samir Chaud, pela oportunidade da gente estar aqui debatendo um assunto tão apaixonante como futebol. Saudar a todos aqui presentes. Bom dia. Nunca é uma coisa só, né? Eu entendo que para todos os clubes você tem que ter planejamento, gestão. No Brasil, eu entendo que para os clubes de massa tem uma blindagem política para você não deixar que o amadorismo de pseudo-dirigentes contamine o dia a dia. E você tem uma visão de planejamento de longo prazo que é interessante. O futebol, ele é um jogo finito em 90 minutos. Mas o dirigente que não entende que esse jogo é infinito não vai conseguir chegar longe. Então, trabalho de planejamento fora do campo para infraestrutura, gestão de elenco, continuidade, acompanhamento no dia a dia, que é muito importante. Né? Muita gente fala, em véspera de jogo não se fala nada, que vai se atrapalhar o time. No dia seguinte, se perdeu no dia também não se fala nada, porque não é o momento adequado. E no dia seguinte a gente tem que pensar no próximo jogo. Se você levar essa máxima no limite, você não discute onde você errou, né? Por que você errou, e não faz os necessários ajustes. Então, é um conjunto de coisas, mas fundamentalmente profissionalismo, gestão, bons jogadores e bons profissionais. Claro que não é uma receita de bolo da vovó, né?
cada um tem a sua mão e faz de um jeito, senão todo mundo seria, né? Então, nunca é uma coisa só. E, por fim, eu diria assim, você ter constância e consistência, acreditar naquilo que você define como estratégico é fundamental. Você vê aí a estabilidade do Abel no Palmeiras é algo absolutamente admirável para o Brasil. Eu não lembro qual foi a última vez que se teve um clube de primeira linha com muita torcida, mantendo um técnico por tanto tempo. Esse é um enorme desafio, especialmente quando se lida com os torcedores, com os dirigentes torcedores, né? Que a cada derrota que acontece, elas são inevitáveis, você pensa em mudar absolutamente tudo. Então, você ter firmeza de propósito e entender que se você tem uma convicção de uma linha de trabalho, você não pode colocar esse pensamento conceitual de longo prazo à mercê de resultados eventuais de curto. Muita coisa. Agora, o senhor falou de planejamento e de não deixar os resultados turvarem as decisões, né? É evidente que o planejamento de 2026 do Flamengo já começou, ou provavelmente 2027, 2028, enfim. Mas, ao mesmo tempo, na esquina ali, tem um jogo que muda muita coisa, né? É um jogo histórico, é um jogo que todo mundo vai lembrar para sempre. Quem ganhar vai se classificar para duas competições internacionais, né? A Intercontinental desse ano e o Mundial de Clubes da FIFA de 2029. Vai entrar muito dinheiro, muita gente vai considerar que é obrigação ganhar de novo, ou algo assim. Então, a minha pergunta é assim, como é que o senhor equilibra a frieza de já ter que pensar no futuro, independentemente do que vai acontecer no jogo, com talvez um instinto de esperar para ver o que vai acontecer nos 90 minutos ali em Lima? Como é que o senhor equilibra isso? No Flamengo, nós nos planejamos esse ano para jogarmos 81 jogos. Estava definido no dia 20 de dezembro de 24. Então, o planejamento era de trás para frente. Nós queríamos disputar tudo e, oxalá, ganharmos tudo. Então, o planejamento parte disso para trás. Todo planejamento parte disso. Você tem o dia a dia do futebol, onde o jogo mais importante é o próximo. Então, dependendo desses resultados, você vai fazendo os ajustes necessários para cima ou para baixo em função do planejamento maior do que você fez. Ao longo desse ano, nós já começamos, por volta de julho, agosto, pouco após o Mundial, nós começamos a pensar 2 anos à frente. Então, nós temos 26 totalmente definido. Independentemente do que acontecer na final da Copa Libertadores. Independentemente do que acontecer na final. Podem haver ajustes pontuais, é o que eu falei. Você pode... Uma cadeira quebrou, você troca a cadeira. Mas você dizer, a cadeira quebrou, vou trocar todos os móveis da sala, não faz sentido. E já temos um pedaço de 27 encaminhados. E esse é um trabalho que tem que ser de equipes diferentes, né? Esse jogo de longo prazo, ele pode contar com considerações de quem está no dia a dia, mas quem está no dia a dia só pensa no próximo jogo. Então, essas pessoas podem opinar, eventualmente, sobre ajustes e um par de vezes por ano sobre o planejamento, sobre estratégia. Mas quem cuida da estratégia, quem cuida do planejamento, não é definitivamente quem está no dia a dia. Presidente, no estádio em Lima, na final, vai ter um grande espaço reservado para a torcida do Palmeiras, um grande espaço reservado para a torcida do Flamengo e um grande espaço neutro, digamos, né, que a Conmebol vende para nenhum dos dois clubes. É evidente que haverá palmeirenses e flamenguistas ali, mas também vai ter muito torcedor local, gente que gosta de futebol e quer ver esse jogo que é o maior jogo possível entre clubes do continente nesse momento, acho que ninguém duvida disso. Como é que o Flamengo pretende, ou se é que pretende, tentar conquistar, tentar seduzir esse torcedor que não é torcedor do Flamengo, mas que vai ao jogo ver a final da Copa Libertadores?
Nós temos profissionais de comunicação e de marketing que partiram para Lima 48 horas depois da nossa classificação. Então, nós temos tido contatos com as autoridades locais, com a Embaixada Brasileira, a confecção de material, né, em função do regramento da FIFA não, da Conmebol. É difícil você fazer isso para levar tudo, então a gente já tinha tudo isso definido para fazer lá. Quem for a Lima vai ver que a gente cobriu Lima de Flamengo. É um trabalho que já está sendo feito há muito tempo e que vem de gente, por exemplo, que trabalha com marketing, com comunicação, profissionais da Flamengo TV. Para os muitos profissionais que estão aqui de mídia, grandes eventos não começam no dia do evento, né? Eles estão trabalhando muitos dias antes para que esse tipo de evento aconteça. Essa turma profissional do Flamengo, que não necessariamente entra dentro das 4 linhas, mas que é muito ativa fora das 4 linhas, já está lá. E em relação a essa área neutra, eu me lembro de 19, no jogo com o River, que tinha um mundo de pessoas com camisas do Flamengo e com camisas do River naquelas áreas dito neutras, né? Você pega o app da Conmebol, ele fala, você é Flamengo, você é Palmeiras ou você é neutro, né? Mas, na verdade, fisicamente no estádio, eu acredito que vai ser uma grande festa rubro-negra e verde. Vai ter muita gente em todas as áreas e também nessas áreas ditas neutras. Mas como é um evento distante, fora do Brasil, que não é barato para a maioria das pessoas, você vai ter um nível de pessoas lá que vão conviver amistosamente nessas áreas, vão torcer pelos seus times. E vai ser, eu concordo contigo, um grande evento, o maior do futebol sul-americano. O senhor falou sobre planejamento para 2026, que já começou há muito tempo e independe do que acontecer em campo. O calendário do futebol brasileiro do ano que vem tem algumas mudanças importantes, né? O Campeonato Brasileiro começa já em janeiro. O que o senhor, como presidente do Flamengo, como o senhor avalia esse novo calendário e como isso impacta o planejamento e a vida do futebol do Flamengo daqui para frente? Bom, nós nos planejamos esse ano para jogarmos 81 partidas. Ano que vem para 75. Já é melhor. Só que você vai ter um evento como Copa do Mundo no meio que te impacta de uma maneira diferente. Quando você antecipa o Campeonato Brasileiro, você, em um campeonato de pontos corridos, né, e a gente está vendo esse final sensacional, é raro você ter um campeonato de pontos corridos tão disputado até o final. Então, as pessoas estão fazendo contas matemáticas agora, 1 ponto para cá, 2 para lá, mas os 3 pontos que você perdeu na rodada 6, que você não devia ter perdido, são os mesmos 3 pontos que você está disputando agora. Então, a ordem dos fatores altera um pouco o produto final. Isso afeta um pouco o retorno dos clubes. Flamengo e Palmeiras, com toda certeza, vão ter um desafio maior na largada do ano que vem, porque você pega férias, um dos dois vai a Doha, quem for a Doha entra de férias dia 19 de dezembro, volta 18, se não me engano, começa o campeonato carioca. Tá certo? Então, os profissionais que, se o Flamengo vencer a Libertadores, que eu espero que vença, os jogadores se representam no dia que começa o campeonato. Então, seguramente, eles não vão jogar nas 3 primeiras rodadas do campeonato, qualquer coisa que o valha. Então, nós vamos ter que nos preparar para isso. Isso vale para Flamengo, vale para Palmeiras e tal. É um desafio que todos nós estamos sabendo. Mas o que eu acho mais importante é que houve a coragem de você encarar esse problema de frente. E você não vai fazer omelete sem quebrar ovos, né? Então, eu entendo que... Eu fico vendo muita gente reclamando, devia só ter 65 jogos por ano. Assim, entre o ideal e o possível tem uma diferença. Então, eu acho que esse ajuste que foi feito para o ano que vem é um ótimo início. O fato da gente saber como as coisas vão ser também, quais são as regras, de você começar com o brasileiro mais cedo, intercalar com os campeonatos locais. Eu entendo que o fato de você saber como essas coisas vão funcionar antecipadamente, ajudam de forma material no planejamento. Então, se você já tem algum modelo de planejamento,
não que seja simples, fácil ou rápido, mas é mais palatável para você adequar isso do que quem não tem planejamento nenhum se ajustar a uma mudança dessa magnitude. E como o senhor viu essa iniciativa da CBF, dos clubes, de todo o ecossistema do futebol brasileiro em direção a ter algum sistema de fair play financeiro? Olha, o Flamengo se pronunciou a respeito disso, nós somos entusiastas a respeito disso, e esse é um assunto, e assim, dizendo para todos vocês aqui, né, eu comecei esse movimento no Flamengo em 2009, 2010, pessoalmente, falando com amigos que a gente devia se envolver com o Flamengo. À época, pessoas queridas, familiares e amigos próximos rubro-negros diziam: você vai perder tempo, dinheiro, reputação e, eventualmente, seu emprego, se não todas essas coisas juntas. Saúde? Saúde. Na época não falaram saúde. Acho que o executivo não acha que vai acontecer nada de ruim com ele, né? O executivo, quando está numa posição importante, ele acha que a reputação e a performance é mais importante que a saúde. Hoje eu diria para você, a saúde é mais relevante. E o Flamengo tinha uma coisa que era absolutamente constante e consistente. O Flamengo não cumpria com absolutamente nada do que ele assinava. Isso é uma vergonha. Então eu falo de carteirinha, porque eu vivi isso no clube. O clube não cumpria com absolutamente nada com ninguém. E isso me trazia uma vergonha de indignação, uma mistura de vergonha com indignação. E eu não vou citar o dirigente, mas quando a gente entra e a gente faz o primeiro contrato com a Adidas, que eles pagam 62 milhões de reais, em março de 13, a gente pegou esse dinheiro e a gente desobstruiu todos os canais que haviam, a gente fez renegociações fiscais, trabalhistas, cíveis, para a gente conseguir repactuar, como se fossem refis, né, que você faz de cada uma das áreas. Um ex-presidente do clube falou: BAP, a gente precisa interpretar bem as frases. Veja essa que está escrita aqui no clube. E tinha uma frase escrita assim: o dever acima de tudo. E ele falou: leia comigo, o dever acima de tudo. Ele falou: pois é. Você percebe que semanticamente tem uma interpretação embutida no dever? Meu filho, você devia pegar esse dinheiro da Adidas e contratar 4 ou 5 jogadores de futebol. Felizmente eu ouvi o comentário e entendi que o dever interpretado como obrigação foi super importante para que nos 2 anos que se seguiram o Flamengo buscasse um equilíbrio que hoje permitiu a gente fazer as fundações do que a gente tem hoje. Não foi simples, não foi rápido, não foi fácil. E era difícil você encarar os torcedores, porque eles diziam: pô, esse time, desculpe meu francês, é uma merda, não ganha nada, não vai disputar nada. E o que a gente dizia é o seguinte: pois é, mas se a gente não fizer isso agora, os seus filhos e os seus netos jamais torcerão para o Flamengo. Então a gente vai ter que fazer alguma escolha que seja mais profunda. E a gente escolheu esse caminho. E para as grandes conquistas virem, foram 6, 7 anos, né? Para as pessoas que gostam de coisas mais cabalísticas, falam que a vida é feita de ciclo de 7 anos. Pois é, o primeiro título realmente importante do Flamengo veio em 19. Veio muito depois disso. Então a gente tem certeza absoluta que esse é o caminho. E eu vou dizer para vocês, se o Flamengo fez, muita gente de fora diz que craque o Flamengo faz em casa. Mas se tem uma coisa que a gente faz melhor e em mais quantidade que craque, são malucos. Então, a gente faz muitos malucos em casa. Então, acreditem, não é fácil, mas para o Flamengo valeu a pena. E se o Flamengo conseguiu fazer isso, eu acredito que os outros clubes consigam fazer também. Claro que tem características diferentes de um clube para o outro, mas eu entendo que isso vai ajudar os seus clubes, vai ajudar o futebol como um todo, vai ajudar a CBF, e isso vai ter reflexos no futebol maior e melhor, como foi endereçado aqui como objetivo da nova CBF, da nova gestão do CBF. Presidente, voltando para o jogo, assim, para o plano mais pessoal, o senhor tem alguma superstição, ritual, roupa, ver jogo em lugar específico ou em companhias específicas? Qual é o seu, para um jogo como esse, qual é o seu ritual? Isso é uma pergunta ótima. Por trás de todo dirigente tem um torcedor maluco. Se não fosse,
ele não se envolveria com isso, né? Não é uma escolha natural. Eu tenho inúmeras superstições, inúmeras, em relação a pessoas. Quem não vem nunca e vem num dia que você perde, eu sou tomado de ódio. Não falo nada para ninguém, mas quando eu vejo, falo, esse cara não vem nunca, pô. Tá cheirando a enxofre. Tira o ingresso dele, não dá ingresso para ele. Quem foi que convidou para o camarote? Não, esses casos todos nós temos, né? Eu assisto todos os jogos com os dedos cruzados, né? E eu sou canhoto. E um dia minha esposa falou, mas por que você não cruza os dedos da mão esquerda? Eu falei, é verdade, cruzei os dedos da mão esquerda, tomamos um gol, eu falei, olha, melhor você sair daqui, não quero saber nunca mais dessas... Quem convidou para o camarote? O senhor perguntou quem a convidou para o camarote? Então, assim, todos nós temos, quem disser que não tem, está mentindo, todos nós temos, né? Todos nós temos. Mas, tirando a brincadeira, eu tenho um hábito que é assim, eu vejo jogos e eu vejo um jogo ali no momento. Nesse jogo eu acho que o árbitro me roubou, que os jogadores não foram tão empenhados, que o outro time é muito mais violento que o meu. Dá soco na mesa, só xinga. Sim. E aí eu aprendi que eu tenho que ver o jogo depois. Então, quando eu chego em casa, é um ritual. 2 horas depois eu vejo o jogo de novo. E eu fui descobrir que eu via outro jogo. Que o jogo, já sabendo do resultado, já tendo purgado a emoção, eu vi o jogo de uma maneira muito mais equilibrada. Então, eu aprendi a não emitir opinião durante os jogos, de olhar depois, e também me cerquei de alguns profissionais. Eu tenho profissionais de arbitragem no clube, eu tenho profissionais de scout, eu faço scout de arbitragem, faço scout de absolutamente tudo, da gente, dos adversários. Então, quando eu acho que o time adversário correu mais do que o meu, eu peço para os profissionais me dizerem no dia seguinte. E eu fui descobrindo que 80% do que eu via no jogo não correspondia à realidade. Então, uma das coisas que eu aprendi é que, olha, se você é dirigente e é muito torcedor, melhor você não falar nada logo depois do jogo, esperar um pouco, falar 24 horas depois. Entendi. O presidente quer deixar um último... Nosso tempo acabou, quer deixar um último recado para a torcida do Flamengo antes desse jogo? Mensagem de otimismo, né? Planejamento da gente foi para chegar em todas as finais e de ganhar tudo. Evidentemente que tem coisas na vida que você controla, coisas que você não controla, tem um adversário do peso, da qualidade do Palmeiras. Eu concordo com o que você falou no início, esse é o jogo mais importante das Américas hoje. Vai ser uma grande partida, vai ser uma grande festa em Lima e, como rubro-negro, oxalá sejamos campeões. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos vocês. Bom dia. Muito obrigada, Martim. Muito obrigada, BAP, por dividir conosco seus pensamentos, suas superstições, seus hábitos. Muito obrigada. Nos despedimos, então, do BAP com aplausos. E emendaremos esses aplausos para receber agora Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O cumprimento agora dos 2 finalistas da Libertadores 2025, Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bem-vinda. Uma honra receber você aqui. Mais conversa agora pra gente. Vamos lá, Martim. Agora, meu instinto de repórter me obriga a perguntar qual foi aquela conversa ali entre a presidente do Palmeiras e a presidente do Flamengo. Dei parabéns a... Gente, primeiramente, bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer imenso estar aqui novamente nesse evento tão importante para o futebol brasileiro e muito obrigada pelo convite. Mas a minha conversa com o presidente BAP, dando parabéns pela apresentação dele e que eu tenho certeza absoluta que nós teremos um grande espetáculo. É uma decisão justa. São os 2 clubes, a meu ver, mais bem administrados do futebol sul-americano
Então, eu tenho certeza absoluta que o torcedor, tanto do Palmeiras, quanto do Flamengo, quanto os torcedores neutros, vão presenciar um grande espetáculo. Presidente, me corrija se eu estiver errado, 5 semifinais nas últimas 6 edições da Copa Libertadores. Exatamente, 5. Como é que se atinge essa constância, assim? Porque isso, né, não é um acaso, não é um acidente. Como é que... Martim, é uma palavra, é com muito trabalho, muita seriedade. Eu sou presidente do Palmeiras há 4 anos, não é? Eu estou no meu 2º mandato, e nessa trajetória foram muitos títulos. A nossa gestão é disparada, a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. E nós conseguimos todo esse sucesso com muito trabalho e principalmente com muito profissionalismo. E também com a condição de manter os bons profissionais em nosso clube. Você veja, mesmo o presidente BAP citou a longevidade do meu treinador, do Abel, no Palmeiras. Então, em qualquer outro clube, eu não tenho dúvida que qualquer tropeço, qualquer turbulência, que todo clube passa por turbulência, eu estou passando por uma turbulência. Sim. Incrível, mas sim. Eu estou calma aqui, mas eu estou brava, viu? mas pode desabafar, presidente, fica à vontade. Mas vou te falar uma coisa, aí nesses momentos difíceis, que a presidente precisa ter consciência e racionalidade, tá? Que eu entendo que o sucesso de um projeto, sempre quando tem um sucesso, nunca é presidente, o fracasso é presidente, mas não, gente, tanto o sucesso quanto o fracasso, a responsabilidade é do gestor. Então, nesse momento de dificuldade, a gente tem que ter a cabeça fria e ter a certeza e acreditar no projeto. E o projeto do Palmeiras, é só a gente olhar para trás, vocês vejam que é um projeto de muito sucesso. E eu acredito piamente, tá, que não são turbulências que vão tirar o nosso foco para essa grande final. Eu não tenho dúvida também que nós chegaremos em Lima muito fortes. E lá, não é? Eu não tenho dúvida que será um grande jogo e, se Deus quiser, vamos sair vitoriosos. Presidente, vou repetir a pergunta que fiz ao BAP. Como é que a senhora equilibra ter que ser fria para pensar no ano que vem, no ano seguinte, no futuro do Palmeiras, independentemente do que aconteça na final de Lima? Ao mesmo tempo, deve ser muito difícil não pensar nas consequências positivas de um título, né, de jogar Copas internacionais, no dinheiro que entra. Como é que a senhora equilibra as duas coisas, a ansiedade do título com a necessidade de ser mais fria para pensar no futuro? Olha, Martim, eu sou uma dirigente, eu sou uma grande torcedora, eu estou sempre pensando no melhor para o Palmeiras, mas eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade, a paixão em nenhum momento me tira a razão, nunca. Eu sou uma pessoa totalmente racional. Sou uma torcedora, pode até falar, olha... Aliás, a coisa que mais me irrita... Pode falar. Nem durante o jogo, assim? Não, durante o jogo eu falo... Quando eu estou em casa, que eu sou uma mulher fina, eu falo palavrão em casa. Em público, nunca. Mas eu nunca perco a razão. Nunca. Então, uma coisa que me irrita muito no futebol... é um torcedor querer se mostrar mais torcedor que outro. Cada torcedor é de uma forma, sabe? Então, eu demonstro meu amor ao Palmeiras, a minha responsabilidade com o Palmeiras, pelo respeito que eu tenho no Palmeiras. Eu não dilapido o patrimônio do Palmeiras, eu não vivo do Palmeiras, eu tenho uma profissão, entendeu? Então, eu luto pelo melhor para o Palmeiras. Eu luto pelos melhores profissionais estarem sempre conosco. Então, independentemente do resultado da Libertadores, nós já temos o nosso planejamento para 2026. Eu não planejo para daqui a 5, 6, 7 anos, não.
Eu planejo anualmente. O nosso planejamento a longo prazo é o modo que a gente administra o Palmeiras. Tá? Eu administro de uma forma profissional, nós temos processos no Palmeiras, não existe interferência política no futebol do Palmeiras, não existe. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, até dezembro de 2027, vai continuar assim. No centro de treinamento do Palmeiras, não existe conselheiros e conselheiras. A política nós fazemos no clube social, não no futebol. Isso não existe. O futebol, as decisões são tomadas pela presidente, junto com seus profissionais, que é do departamento de futebol, que eu costumo dizer que são 3 pessoas que determinam os rumos do Palmeiras. É meu diretor de futebol, é o meu treinador e a presidente. Quando os 3 estão de acordo qual a diretriz tomar, nós seguimos. E vou falar mais, que eu tenho certeza que jornalistas vão querer saber. Independentemente do resultado da Libertadores, que eu tenho certeza que o vento vai continuar soprando a nosso favor, o Abel, o meu treinador, desejo da presidente a continuidade do meu treinador, a continuidade do meu diretor de futebol. Senão começam aquelas teorias da conspiração. Não, não. O meu planejamento é eu continuar com a minha comissão técnica, com o meu diretor de futebol, até dezembro de 2027, que é quando se encerra o meu mandato. Presidente, como é que o Palmeiras pretende conquistar, seduzir esse torcedor neutro que não é palmeirense nem flamenguista e vai estar no estádio em Lima? Olha, eu acredito que lá em Lima a grande maioria dos torcedores serão palmeirenses e flamenguistas. Tá? Eu acredito que esses torcedores neutros que vão estar em Lima são torcedores que são apaixonados por futebol, que querem ver 2 grandes clubes disputando um grande título. Então, por que eu não acredito nesses torcedores terceirizados, entendeu? O nosso torcedor vai estar lá, o torcedor do Palmeiras, eu não tenho dúvida, com muita vontade, e com muita fé de que tudo vai dar certo. Tá? Isso que eu digo para o nosso torcedor, para ir lá, não perder, acreditar sempre no nosso trabalho e que faremos um grande espetáculo. Presidente, a senhora falou do planejamento de manter comissão técnica, manter o Anderson Barros. O que a senhora achou do novo calendário do futebol brasileiro, que no ano que vem já tem mudanças importantes, já começando o Campeonato Brasileiro em janeiro e outras? Martim, eu achei muito, muito positivo. É um início. Eu sei que é um trabalho extremamente difícil. Eu tenho que dar parabéns, para os profissionais que lidam com o calendário brasileiro. Olha que não é fácil. Não é. Sabe? Então, eu achei muito, muito positivo. A redução dos estaduais foram importantes, principalmente aqui em São Paulo. Então, eu achei muito, muito positivo, inclusive que ano que vem vai ser um ano muito complicado. Eu achei de muita coragem e extremamente positivo. E queria ouvir sua opinião também sobre o processo, a caminhada do futebol brasileiro em direção a ter um sistema de fair play financeiro. Martim, é fundamental. Tá? O fair play, o Palmeiras sempre implementou o fair play financeiro, sempre, pelo menos em minha gestão, em nosso clube. Eu jamais me comprometo com aquilo que eu não possa cumprir. Quando eu me tornei presidente do Palmeiras, eu falei, porque eu tenho uma vida passada, eu não sou uma dirigente raiz, eu não nasci no futebol, eu tenho outro trabalho, eu trabalho no mercado financeiro, vocês sabem disso. E aí, quando eu me tornei presidente do Palmeiras, eu falei, o futebol não vai tirar a minha credibilidade. Que você sabe que muitos clubes, que não cumprem absolutamente nada do que se comprometem, a credibilidade vai a zero. E uma das grandes virtudes da nossa gestão, nós temos credibilidade. O que nós nos comprometemos, nós cumprimos. E isso é fundamental para retornar a credibilidade do futebol brasileiro. É inadmissível e injusto eu disputar um campeonato pagando meus atletas direito CLT e imagem, tá? Porque muitos clubes dizem que pagam em dia, mas imagem
atrasado 3, 4 meses. Nós pagamos em dia, disputando com clubes que não pagam absolutamente a ninguém e ganham os campeonatos. Não estou dizendo que não mereceriam ganhar esportivamente, que tem belos jogadores, mas se pagassem em dia suas contas, não teriam condições de pagar aqueles atletas. Então, eu acho fundamental para que tenhamos credibilidade no futebol brasileiro. Presidente, a senhora falou que só xinga em casa quando vê o jogo, mas sábado vai estar no estádio em Lima. Claro que sim. Como Aliás, é... eu não estive ontem em Porto Alegre porque eu queria estar hoje aqui com vocês. Obrigado. E como será o seu comportamento no estádio? Como é o seu comportamento em jogos grandes assim no estádio? Você tem que se segurar mais? Não, aquilo que eu te falei, eu sou uma pessoa equilibrada. Vocês nunca vão ver a presidente do Palmeiras ou na vitória ou em momentos difíceis de uma forma desequilibrada. Não, nunca. Sabe por quê, Martim? Eu sei, eu estou no futebol, e o futebol é que nem a vida. Você ganha, você perde, às vezes você faz tudo, porque essa é o que eu tenho na minha consciência. Eu me dedico full time ao Palmeiras. Isso, quando eu me tornei presidente, eu falei com meu marido, que é meu patrão, falei com ele, olha, durante o meu mandato no Palmeiras, eu quero me dedicar ao Palmeiras, que é uma fase tão espetacular na vida de qualquer dirigente, e eu tenho noção dessa grandeza, não é? Do que eu represento. São milhões de torcedores apaixonados que querem uma boa administração nos seus clubes. Então, eu me dedico full time, eu faço tudo. Para os meus profissionais, para os meus atletas, eu estou presente, eu sou uma pessoa equilibrada, estou sempre ao lado deles em qualquer situação, então eu faço o meu melhor. Então, se eu ganhar, ou se o resultado não foi positivo, então eu fiz o que eu podia. Então, eu estou sempre lá, equilibrada, torcendo pelo meu time, entende? E aí, quando o árbitro apita, é com eles. A senhora faz análise tática, assim, durante o jogo? Não faço. Eu só torço. E os seus rituais pré-jogo? Olha só. Ou pós-jogo? Eu estava ouvindo o presidente BAP falando das superstições dele. Eu vou te falar com toda sinceridade de coração. Gente, eu não tenho nenhuma. Nenhuma. O que acontece, gente? Eu acredito no trabalho. Eu sou uma pessoa, às vezes pode até ser um defeito da presidente. Eu sou muito racional. Não adianta nada. Olha, eu vou vestir a mesma camiseta que eu vesti quando o Palmeiras foi campeão em Montevidéu. Eu nem sei qual é a roupa que eu estava em Montevidéu. Não sei. Eu acredito no trabalho. É isso que eu acredito. Eu acredito em bons profissionais. Eu acredito em bons atletas. É nisso que eu acredito. Só nisso, porque não adianta. O que adianta? Poxa, se todo mundo que vestisse a mesma meia fosse campeão, meu Deus do céu. Então, eu não acredito em nada disso. Pode ser um defeito da presidente do Palmeiras, mas eu sou extremamente racional. Agora, presidente, a senhora mencionou aqui que não é uma cartola tradicional, uma dirigente tradicional do mercado financeiro. A gente sabe o quanto essa experiência do mercado e tal a senhora trouxe para o futebol e funcionou. Tem alguma coisa que o futebol tenha te ensinado e que a senhora levou para os seus negócios, para o mercado financeiro, enfim? Olha, Martim, eu levei muita coisa do mercado financeiro para o futebol, para o Palmeiras. Inclusive, o pessoal até me critica muito, dizendo o futebol não é banco. Se a gente tratasse o futebol como banco, não teria um monte de clube quebrado. Entende? Então, deveria ser tratado, porque se você não administra bem o Banco Central vem lá e intervém, entendeu? E aí, no futebol, deveria ser feita a mesma coisa. E não é. Mas eu acredito que, com o passar do tempo, isso vai mudar. Mas eu vou te falar uma coisa, e o que o futebol me ensinou, não é nem para minhas empresas, na minha vida particular, é não dar ouvido para o que as pessoas falam. Porque quando eu estava no mercado financeiro, ninguém me conhecia, não é? Eu fiquei conhecida por causa do futebol. E quando você fica exposta, são muitos comentários, muitas sugestões, e isso me incomodava muito no princípio, que isso machuca a gente, sabe? São, às vezes, críticas maldosas. E você vê que você se conhece. Poxa, eu vivo comigo mesmo, eu vivo a vida inteira, eu me conheço.
E não é nada daquilo. Então, o que eu aprendi foi isso. Eu não dou ouvido absolutamente nenhum para bobagem que falam em rede social, em determinado segmento de imprensa, torcedor. Eu escolho as pessoas, não quem pense como eu. E hipótese nenhuma, como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa racional. Eu não sou idiota. Eu sei quando a coisa não está indo bem. Eu enxergo. Eu posso não externar, mas eu sei. Eu estou enxergando. Então, quando tem pessoas com neurônio na cabeça que falam alguma coisa, me dá algum tipo de sugestão, eu mudo o rumo. Eu costumo dizer, isso não é frase minha, não, é frase que eu vi por aí. Eu nunca perco, eu sempre ganho ou eu aprendo. Vocês podem ter certeza absoluta que quando eu perco, eu não perco, eu aprendi, tá? E eu não vou errar novamente. Presidente, nosso tempo acabou, mas eu quero que a senhora dê um último. Pois é, tá bom. Eu queria que a senhora mandasse um recado, uma mensagem para a torcida do Palmeiras. Olha, para o nosso torcedor, amanhã estarei indo para Lima. Eu tenho certeza que nossa torcida, mais uma vez, fará uma linda festa, como fez em Montevidéu, como fez no Mundial de Clubes. Estaremos juntos e o torcedor... Acredite sempre, sempre, que nós faremos uma linda festa. Nossos atletas, eu não tenho dúvida nenhuma, que farão o possível para trazer mais uma vez esse troféu para São Paulo, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, Martim Fernandes, Leila Pereira, obrigadíssima por expor com tanta franqueza para a gente suas ideias e seu modelo de gestão. Muito obrigada. Prazer meu e de todos aqui, com certeza. E boa sorte a Flamengo e Palmeiras na grande final da Libertadores neste sábado. Teremos, com certeza, um jogo enorme em campo e termos ali dois clubes brasileiros mostra pra gente o poder do futebol desenvolvido no Brasil. E, gente, olha, a gente já acumulou assunto bastante, material bastante para resenha, então é uma boa oportunidade para uma pausa agora. E são todos convidados para o nosso almoço que vai ser servido aqui no foyer. Obrigada pela companhia até agora e espero vocês de volta às 14h. Um beijo, bom almoço a todos.